Vou fazer alguns comentários sobre a atuação do Sebrae no ecossistema de startups e um pouco sobre fintech. Talvez traga algumas informações redundantes, porque nosso público é super nichado, seleto, mas é sempre bom a gente resgatar algumas informações aí do contexto. O Sebrae vem atuando, pouca gente sabe disso, mas a gente vem atuando com startups desde 1990, com as primeiras incubadoras de empresas, quando o conceito de incubadoras é lançado, praticado, né? Não é lançado, praticado na América Latina, muito ligado à universidade, em spin-offs, em formas de aproveitar o conhecimento acadêmico universitário para negócios de inovação. Na época eu me apaixonei pelo tema, por isso o mestrado e o doutorado na área de tecnologia e startup, e hoje a gente vê uma realidade. Esse encontro aqui seria talvez distante de uma visão de futuro de quem estava na época pensando em movimento de startups no Brasil. Um grupo passando um dia discutindo sobre fintech, sobre aplicações inovadoras para uma área específica, né? E isso mostra uma evolução dessa atuação que foi acelerada muito nos últimos, digamos, 10 anos com a questão da internet, principalmente depois da bolha, né? E uma reorganização dos atores, e a gente hoje tem uma pujança muito grande em busca de negócios que sejam unicórnios, né, que é o sonho de todo empreendedor iniciante. E o Sebrae, ele se posiciona nesse mundo de uma forma nacional, mas o nosso core não era lidar com startup em escala, era trabalhar com incubadoras, depois com parques tecnológicos, algo muito específico. E, de repente, a gente começa a ver nos nossos escritórios o pessoal vindo falar de startup. Existindo um negócio estranho na cidade chamado coworking, e as pessoas fazendo reunião, tomando cerveja, é diferente isso. E de 2 anos para cá, 2, 3 anos para cá, o Sebrae Nacional lidera a ação de Sebrae atuando com startups, e aqui em São Paulo a gente teve uma atuação muito pontual, de 4 anos atrás, até o ano passado, quando nós conseguimos, então, achar que estávamos em condições de fazer uma ação consolidada junto ao público de startup, e a gente começou a operar um programa Sebrae São Paulo de startup, que eu vou contar um pouquinho como é que funciona e como é que a gente está se posicionando. Alguns dados aqui sobre o mercado de startup. Ninguém sabe direito quantas startups tem no Brasil. Os dados da Associação Brasileira de Startups, né, que são os associados e levantamentos que eles fazem em torno aí de 4.000 startups, mas pelo número que a Maria Rita trouxe de investidor, né, você tem mais investidor do que startup? Não, é possível. Então, a gente tem um número muito maior de startups em todo o país, e é preciso organizar esses dados. Então, fazer pesquisas, levantamentos nesse momento aqui no Brasil é muito bem-vindo. Investimento anjo com crescimento, que mostra que crise, na verdade, é fermento para a startup. Como é que eu viro aqui? Tá. E o interessante disso é que as pessoas começaram a procurar esse ano, nesses últimos meses, muitos dos escritórios Sebrae, para receberem informações sobre esse tipo de empresa que eu ouvi falar na mídia. E muito executivo, muito bem formado, com história, que acabou tendo que fazer um desvencilhamento da sua empresa, por questões aí da economia, e que agora está com um know-how muito grande e com recurso financeiro, em condições de abrir um negócio. Pode ser um negócio num shopping center, pode ser algo inovador, e daí um interesse muito grande hoje pelo assunto startup. A gente vem acompanhando aqui no estado de São Paulo vários movimentos espontâneos acontecendo. Isso também é muito interessante, porque mostra uma organização da sociedade em torno do tema. E a gente mapeia, aqui estão os principais movimentos: São José do Rio Preto, Campinas, Santos, Ribeirão Preto, Sorocaba, São Carlos. A turma se reúne e está trocando ideias e está aprendendo rápido, muito embasado em modelos americanos. A gente consome Lean Startup, consome Customer Development, consome Canvas. Tudo bem, são coisas bacanas, mas a gente nota também que tem uma necessidade de adaptação de ferramentas ao estilo brasileiro de fazer negócio. Bom, para onde eu estou errando aqui? Nesse meio tempo, nós achamos interessante começar a gerar dados, contribuir com o ecossistema paulista de startup, e lançamos agora na Feira do Empreendedor, em fevereiro,
uma pesquisa sobre startup no estado de São Paulo, relacionamento entre empreendedores e investidores. Aqui tem só um quadrante dela, mas ela está disponível online para quem quiser aprofundar. Ela é muito interessante. Hoje a gente tem homens, sim, maioria de empreendedores e de investidores. Então a capa da Exame, que mostrou a startup, só com 6 caras, né? E as mulheres falaram, pô, mas não puseram nenhuma mulher. Faltava uma mulher ali para completar e espelhar realmente a sociedade hoje, né? Mas a maioria ainda é de homens com altíssima escolaridade, nós estamos falando do estado de São Paulo, e jovens, né? Isso tanto para os empreendedores, que é o lado A, quanto o investidor, que é o lado B aqui da nossa pesquisa. Mas isso aqui é só para fazer um gostinho, para vocês mergulharem nesse levantamento todo, quem estiver interessado em saber sobre o perfil de startup aqui no estado de São Paulo. Bom, alguns setores têm se destacado mais, a pesquisa mostra isso, saúde, educação, modalidade, e uma figurinha interessante aqui chamado fintech. É um setor, é um segmento de aplicação de interesse em negócios que vem sobressaindo, e daí a importância de trabalhar esse assunto. Tem várias startups hoje mapeadas como fintech, né? Aqui é só para mostrar a expansão que esse segmento vem fazendo. Porém, mexer com startup é mexer com negócio de alto risco. Dados internacionais mostram que 90% das startups falham. Isso também são dados meio míticos, né? A gente não tem um levantamento claro. A gente sabe que pesquisa de mortalidade de empresa tradicional tem um valor expresso, e que as startups, por serem inovadoras, é natural que muitas delas, ou uma grande parte, ou mais do que as empresas tradicionais, falhem. E quem está nesse negócio fica muito tranquilo em falar sobre erro, sobre não dar certo, sobre experiência com os meus 3 projetos aí para trás que não deram certo. O meu quarto aqui vai dar, invistam em mim. E dizem, não sei se é verdade, Maria Rita, que os investidores também gostam, né? Puxa, você já passou por 3, 4 projetos, falhou, errou, então você está tarimbado, apanhou para caramba, agora vai, né? Ele sabe mais o que está fazendo. E é verdade. Por isso que os métodos de Lean, tudo, são métodos muito prospectivos. Você vai passo a passo, sentindo a temperatura, conversa muito com quem vai usar, testa a funcionalidade, faz teste A e B. Essas ferramentas todas de ficar próximo ao cliente para orientar o próximo passo, visa diminuir risco. Não tem nenhum segredo nesse processo, mas é isso. Bom, a gente ouve de investidor e acelerador no Sebrae sempre essa frase, pô, Renato, nós estamos procurando projetos, mas falta coisa boa, falta projeto estruturado, falta o pessoal com clareza, assim, além da ideia, além do modelo de negócio básico, falta prospectar o mercado, trazer o sonho de todo investidor, cartas de interesse de compra. Se é que isso existe, né? Puxa vida, tenho 100 clientes, a IBM, a Century, todo mundo aqui já assinou um documento que, se esse produto existir, vai ser a primeira coisa que ele vai fazer. Esse é o sonho do investidor. Nem vai avaliar plano de negócio, nada. Já invista porque vai funcionar. Agora, como conseguir essa conquista de potenciais clientes e demonstrar isso para o investidor e, ao mesmo tempo, testar o produto sozinho, com uma equipe, muitas vezes, pequena, sem muito background, né? Esses são os desafios que a gente percebe no dia a dia das empresas. Por outro lado, esse é um outro estudo paralelo que a gente fez, o ecossistema paulista, talvez o brasileiro, ele é fragmentado. A gente não se conversa. Nós somos tradicionalmente isolados. Aqui são 4 incubadoras mapeadas com seus relacionamentos. A gente nota que só 3% dos atores do ecossistema são comuns. Isso aqui é uma lição de casa para a gente fazer, e aí é uma linha que nós estamos procurando juntar, né? A palavra é essa mesmo, colocar em contato vários atores do ecossistema paulista para o ecossistema se autorregular e encontrar soluções para eles próprios, de políticas públicas, de calendário conjunto. Você vem aqui em São Paulo no final de semana, você tem 5 eventos bacanas de startup, o Hackathon da IBM, a virada empreendedora, estava tendo outra atividade de startups de saúde. Poxa vida, por que a gente não se conversa e estrutura? É coisa mínima, né? Estrutura um calendário, todo mundo vê o que vai acontecer com o fintech mês que vem, no outro mês, e nos panoramas de startup. Então, isso tudo mostra uma desassociação aqui no nosso ecossistema, que precisa conversar, estar junto, interagir mais, criar associativismo, né, que é uma palavra antiga, mas é o espírito aqui. Até de ajuda, né? Então, a gente recebe no Sebrae alguém precisando de um desenvolvedor, e do outro lado o desenvolvedor sem ter trabalho. Como é que faz esse match?
Por isso que fomentar encontros e rodas e networking e conseguir focar energia para extrair coisas essenciais vão melhorar muito o nosso ecossistema. Bom, como é que o Sebrae então se posicionou? A gente atua com escala, com muita gente que procura as nossas bases de atendimento no dia a dia. E nós percebemos também um ecossistema pujante aqui em São Paulo, de muita gente fazendo trabalhos para startup. Então, o Sebrae não é uma aceleradora. O Sebrae não é alguém que vai formar uma startup até ela ficar prontinha para ir para o mercado. Nós vamos assumir o papel de peneirão no futebol. Olheiros que estão capturando oportunidades, trazendo, entendendo ela, ou seja, a gente escreve uma startup no nosso programa, colocamos ela dentro de uma régua, desde a ideia, um projeto que está só na ideia, tem lá uma classificação de perfil. É um projeto que já está tracionando com condição de crescer e escalar, ele tem um outro perfil. E a partir daí, nós vamos apresentar para esse empreendedor formas dele adquirir musculatura para que a gente apresente ele ao mercado. Então, esse é o posicionamento do Sebrae hoje. Ter projetos em várias linhas de segmentos, em várias etapas, à disposição de aceleradoras, incubadoras, investidores, love money, quem estiver interessado em conhecer projetos, de desenvolvedores, de outros profissionais que queiram interagir com equipes de startups, de fazer match. Hoje a gente tem 350 projetos inscritos no programa que foi lançado em janeiro, né? E a gente já começa a perceber negócios acontecendo por conta desse posicionamento. Então, o Sebrae não é protagonista no Estado de São Paulo, nem poderia ser, o sistema é muito pujante. Nós somos um parceiro que faz um papel importante de capturar boas iniciativas para apresentar para a Maria Rita, para o Cássio, para a IBM, se ela tiver interesse num projeto digital específico. Né? Poxa, eu vou chegar, vou olhar a sua carteira e ter interesse em conhecer essa pessoa aqui, a gente faz a aproximação. O legal foi que essa proposta foi construída com o ecossistema junto. Nós fizemos várias reuniões de validação com as instituições do Estado e nos percebemos essa dor, esse gap aí para a gente ocupar espaço. Bom, isso envolve palestras, programas, palestras online, acesso a investidores e aceleradores. Agora, na sexta-feira, nós estamos levando 5 startups de saúde, especificamente para uma aceleradora que trabalha em saúde. Eles vão ter reuniões específicas. Pode sair negócio, pode não sair, mas o nosso papel foi achar essa startup e achar o investidor que está interessado naquele perfil e fazer a conexão. Se tiver falha, a gente vai buscar algumas soluções aí de melhoria, como é que ele faz um valuation, um pitch, enfim, as questões aí de prototipação, validação do processo de startup. Para isso, a gente conta aqui em São Paulo com a Escola de Negócios do Sebrae, fica localizada em Santa Cecília, e o sonho nosso é um grande laboratório aberto de empreendedores, utilizando a escola, fazendo reuniões, interagindo, sabe? E fazendo dali um locus de conexões que possam gerar grandes negócios. Se alguém tiver interesse em cadastrar o projeto na nossa startup, depois eu posso estar enviando o link, mas já anuncio, né? Temos uma base bastante interessante de 350 projetos. Quem tiver interesse em conhecer, vai ser um prazer para a gente estar, não mostrando um a um, mas procurando entender o seu desejo para ver se a gente tem algo que possa ajudá-lo na conexão. É isso. Muito obrigado.